Então, bom dia. O meu nome é Margarida Alpuim. Este é mais um webinar da Acreditar, a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. E o tema de hoje é o direito ao esquecimento para que não se esqueçam de nós. Para quem não está por dentro do tema, até pode parecer assim, à partida, quase que paradoxal. Já vamos perceber o que é que este tema quer dizer. Antes, vou deixar umas notas. Uma delas é que quem quiser fazer perguntas durante a sessão tem um campo preferencial para fazer as perguntas, que é aqui em baixo, o Q&A. Esse é assim o campo preferencial para fazer as perguntas e nós vamos tentando estar atentos para tentar incluí-las na conversa. Depois, importa também dizer que no final, quando desligarem da sessão, há um questionário muito breve, leva 1 minuto, se tanto, e se tiverem a oportunidade de responder, ajuda a perceber como é que estes webinars podem funcionar da melhor maneira possível. E importa também dizer que este webinar faz parte de um ciclo de encontros que a Acreditar está a organizar no âmbito de um projeto que se chama Dreaming with Survivors e que aborda essencialmente questões ligadas à sobrevivência e à qualidade de vida das pessoas que tiveram doença oncológica e que durante o resto da vida acabam por ter uma série de implicações que se tenta, através deste projeto, conhecer cada vez melhor para se conseguir também ultrapassar. Hoje, este projeto, o Dreaming with Survivors, faz parte de um programa que se chama Cidadãos Ativos, que é gerido pela Gulbenkian, pela Fundação Carlos Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaia Barreto, e que tem fundos de uma linha de financiamento que se chama EEA Grants. Este webinar vai ficar disponível na página de Facebook da Acreditar, para quem não conseguir assistir à conversa toda, ou de todo, e pode ver depois. Então, o tema de hoje é este que dizia, o direito ao esquecimento, e tem que ver com uma situação que é da discriminação financeira que os sobreviventes de uma doença oncológica, são vítimas precisamente por terem tido essa doença. E o que acontece é que, já não vou ser eu a explicar isto, nem sequer sou eu a especialista, mas para percebermos, o que acontece é que muitas vezes há créditos seguros que são recusados ou o acesso, aos quais o acesso é muito dificultado, precisamente por causa desse diagnóstico. E então o que nós hoje vamos fazer é perceber o que é que se passa em Portugal, vamos ouvir alguns testemunhos e vamos perceber que na Europa já há países onde a lei do esquecimento permite que essa discriminação não aconteça e, boas notícias, em Portugal estamos a começar a dar os primeiros passos para que essa lei seja implementada também. Para isso, temos 4 convidados, temos 3 sobreviventes de uma doença oncológica, a Célia Santos e o Eduardo Matos, que são Barnabés, quer isso dizer que trabalham junto da Acreditar e com a Acreditar sobre estes temas. O Flávio Aleixo, também, que é luso-descendente, está em França, certo? E temos connosco também Miguel Matos, deputado do PS, que é o primeiro signatário do projeto de lei que foi apresentado agora, a 19 de fevereiro. Para começarmos a conversa, vou pedir ao Eduardo que nos explique o que é o direito ao esquecimento e qual é a situação que existe hoje em Portugal. E peço ao Eduardo, porque o Eduardo é estudante de Direito e tem feito um trabalho muito ativo na Acreditar, enquanto Barnabé também, para juntar a informação para perceber este tema, certo, Eduardo? Antes de mais, bom dia a todos. Quero agradecer a Acreditar pelo convite, a todos os membros do painel e a todas as pessoas que estão aqui hoje. Antes de mais, o que é o direito ao esquecimento? Para percebermos o que é o direito ao esquecimento, precisamos de ver que isto não é um direito
existe apenas em Portugal, mas é sim um direito que existe em toda a União Europeia. Este direito surgiu com o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, foi aprovado em 15 de abril de 2016, entrou em vigor em 25 de maio de 2018. Este regulamento, esta legislação europeia, veio regular e modernizar os direitos dos titulares dos dados pessoais na Europa. No considerando 71 do RGPD, é dito que um dos objetivos é assegurar o tratamento igual e transparente no que diz respeito aos titulares dos dados. Mais precisamente, um direito ao esquecimento, o que é, por assim dizer? O direito ao esquecimento é, como prevê o artigo, o artigo 15º, número 1, a linha E, diz que a existência o direito ao esquecimento é a existência do direito de solicitar ao responsável o apagamento ou limitação do tratamento dos seus dados ou até ao opor-se ao tratamento dos seus dados. O que é que isto quer dizer na prática? Alguém que tem os seus dados pessoais armazenados numa plataforma pode pedir que os seus dados sejam apagados. Mas, como todos sabemos, os dados de saúde são tipos de dados especiais. Estes dados especiais também estão previstos neste Regulamento Europeu, artigo 9, fazem parte dos dados sensíveis. E este artigo vem dizer que é aos Estados-membros, ou seja, a cada país, cabe manter ou até aumentar ou diminuir as condições e limitações no que respeita a estes dados de saúde. Ou seja, nós acabamos por ter a legislação geral europeia, que diz que é permitido existir o direito ao esquecimento, mas relativamente a dados específicos, dados específicos e dados especiais, como é o caso dos dados de saúde, é aos Estados-membros que cabe fazer esta decisão legislativa, por assim dizer. Qual é a situação em Portugal e porquê que estamos aqui hoje? Ora bem, em Portugal, como todos sabem, existem a possibilidade de uma pessoa pedir um crédito de habitação, créditos ou instrumentos financeiros de grande valor que, por norma, são acompanhados de obrigação. Acaba por não ser uma obrigação, mas é uma obrigação indireta, eu já vou explicar porquê. De assinar também um seguro de vida, um seguro de saúde. Como é que isto acaba por ser uma forma de discriminação indireta? Na maior parte das vezes, quando um sobrevivente de cancro pede um crédito à habitação, dizem, ok, nós não recusamos, mas tem de fazer um seguro de vida. E ao fazer o seguro de vida, aí sim é que o seguro é recusado, ou então a franquia, o prémio de seguro, acaba por ser elevadíssima, que torna na prática impossível de uma pessoa aceder a estes créditos. Ou seja, aquilo que nós temos neste momento, e é o panorama em Portugal, é que temos uma situação de discriminação indireta no acesso aos sobreviventes de cancro a instrumentos financeiros e a créditos. Porquê? Porque mesmo que não nos seja recusado diretamente, ao obrigarem-nos a fazer seguros de vida, como vem o nosso historial médico, é automaticamente recusado ou o prémio ascende a valores completamente exagerados. O que é que o direito ao esquecimento vem fazer nesta situação? Se existir o direito ao esquecimento destes dados em Portugal, aquilo que nós temos é situações de pessoas que passaram por uma doença oncológica na infância, na adolescência, há mais de 10 anos atrás, e que já não têm sequelas, que já não têm efeitos secundários, vão uh, poder uh, ter acesso a estes instrumentos sem serem discriminados em função do seu historial médico que ficou, quer seja há 10, há 20, há 30 anos atrás no passado, que já não sofre as consequências, mas que ainda assim é discriminado em função disso. Eduardo, ou seja, no fundo, é a possibilidade de, ao fim de X tempo, e já vamos ver que tempo é este que vai estar previsto na lei, que está previsto na lei nos países onde já está em vigor, ao fim de X tempo, não ser obrigatório apresentar esse historial médico, porque dizem os estudos que esse historial não agrava o risco, não é? Exatamente. Ok. Aquilo que também acontece ainda é que as seguradoras estão obrigadas a não discriminarem, como vem previsto na Constituição, artigo número 13 e até na Lei dos Seguros. Aquilo que fazem é que vão buscar estudos bastante antigos, por volta do início dos anos 2000, que são estudos que não têm em conta as técnicas modernas, que não têm em conta os avanços científicos na área da medicina e reabilitação, que dizem que uma pessoa que sofreu de cancro vai sofrer consequências, vai morrer mais cedo.
independentemente do tipo de cancro. É esta a justificação que as seguradoras dão, de modo a tentarem ter uma perspectiva objetiva, que apesar de tentar ser objetiva, não é atual, Pois. para proceder a esta discriminação efetiva. Pois. Então, a seguir já vamos falar de como é que isto pode ser contrariado, mas se calhar antes, para conseguirmos dar aqui um bocadinho de vida no sentido de experiências práticas, que correspondem àquilo que o Eduardo acabou de descrever, eu pedia à Célia para nos começar por a Célia Santos, que é Bernabé, como eu dizia há pouco, e que tem trabalhado com o Eduardo também e que tem dado muita visibilidade a esta causa, para nos falar de... Oh, Célia, isto já lhe aconteceu, não foi? Quis comprar casa e não conseguiu. Sim, exatamente. Bom dia, antes de mais, a todos, ao convite de Acreditar e aqui aos nossos colegas que estão aqui neste webinar e a todos os que estão a ouvir. Eu sou um exemplo, sim, prático desta realidade. Eu fui diagnosticada com cancro em 2004. Não fiz qualquer... Quantos anos tinha? Tinha 17 anos. Uhum. E não fiz qualquer tipo de terapêutica, passei a ser acompanhada. O que é certo é que passado 4 anos, depois em 2008, o tumor cresceu e aí tive que fazer tratamentos de quimioterapia. Estive cerca de 1 ano em tratamento e o tumor reduziu de tamanho e a partir daí fiquei estável, portanto continuo a ter o acompanhamento normal, não tive qualquer efeito secundário, portanto consigo viver a minha vida normalmente. E o que aconteceu foi que no final de 2015 quis concretizar um sonho, não é? Sair da casa dos meus pais e comprar uma casa para mim. E o que aconteceu foi que fui ao banco, tive que preencher documentação relacionada com o seguro de vida, porque lá está, era algo obrigatório para fazer aquele crédito e passado uns dias recebo a recusa da seguradora do banco. O que a gestora do banco referiu é que, portanto, eu não seria obrigada a fazer esse seguro com esta seguradora do banco e, portanto, eu procurei outras seguradoras e cheguei a contactar mais de 10 seguradoras. A maior parte das respostas foi negativa, portanto não me davam... Era uma recusa mesmo do seguro? Sim, era recusa devido a risco agravado. Tive respostas em que referiam, não é, que de acordo com os dados estatísticos que tinham, de acordo com a análise que tinha sido feita, o meu risco era muito elevado, que não lhes permitia cobrir, portanto, e apresentar aqui um seguro. Cheguei a ter também respostas em que ou excluíam coberturas ou agravavam o prémio e, por exemplo, o agravamento de 200% ao nível da morte, da componente de morte. E perante esta situação, portanto, várias recusas ou ter aqui respostas que não me permitiam concretizar aqui o crédito de habitação, eu depois não vi-me impossibilitada de comprar a casa. E depois, pronto, anos mais tarde, depois também em contacto com a Acreditar, não é? Conheci o projeto do Dreaming e voltei a contactar seguradoras, nomeadamente em 2018, para verificar se a realidade tinha mudado, não é? Porque já tinham passado mais anos. Quantos anos já tinham passado, Célia? Portanto, em 2018 já
tinham sido 9 anos depois do término dos tratamentos. Ok. E continuaram a recusar, pelo menos, ou a excluir determinadas coberturas, nomeadamente não cobrir o que estivesse ou que resultasse da minha situação clínica, não é? do tumor, e agravamentos no valor do prémio. E tem sido aqui um trabalho que tenho feito ao longo dos anos, vou contactando seguradoras, mas as respostas vão muito dentro já deixaram de recusar a totalidade, não é? Mas continuam a ter aqui exclusões de coberturas e agravamentos de prémio. Obrigada, Célia, por essa partilha. Podemos só, já agora, porque vai ser útil, Célia, posso lhe pedir só para recordarmos, portanto, a idade aos 17 foi quando foi o diagnóstico, Sim. Depois com 21, 22 foi quando fez o tratamento. Tratamentos, sim. E que terminou os tratamentos com que idade? 22. 22. E, portanto, aqui, para nós nos situarmos, trata-se de um caso em que o diagnóstico é feito antes dos 21, e já vamos perceber porque é que isso é importante. E hoje em dia a Célia tem 33, portanto já passaram mais de 10 anos agora, desde o fim dos tratamentos, certo? Sim, sim. Pronto, boa. Obrigada por esta partilha. Já estou a ver que já estão a surgir algumas perguntas e vou fazer assim, se não se importarem. A primeira pergunta, a Ana Veloso está-nos a fazer, nós vamos responder ou procurar responder a essa pergunta já daqui a pouco, que tem que ver com, no fundo, o que é que a lei vai trazer. E vamos estando atentos. Vamos estando atentos aqui às perguntas. Vou só pedir antes disso ao Flávio, que está em Bordeus, é lusodescendente e que tem uma situação semelhante à da Célia, mas acabou por conseguir fazer o crédito. Pode-nos contar, Flávio? E até qual foi o seu diagnóstico, estas idades que são importantes? Sim, está bem. Primeiramente, bom dia a todos e obrigado a acreditar pelo convite. Então, eu tive um cancro que foi diagnosticado em 2014. Nesta altura, tinha 22 anos. E correu assim, comecei pela uma operação, logo no fim do ano de 2014. E a seguir fiz tratamentos de quimioterapia durante 2 ou 13 meses. E depois acabei pela outra operação e acabei com os tratamentos todos no mês de julho em 2015. E depois passei a ter consultas com os médicos, só com mais intervalo, e passei já acabei os tratamentos e consegui começar outra vez a minha vida normal, começar a trabalhar, as coisas todas. E eu tive o meu cancro com 22 anos, acabei com 23. E em 2020 quis comprar um apartamento também, e sabendo que cá na França já existia o direito ao esquecimento, pensei que podia beneficiar deste direito. E comecei a procura de compra de um apartamento para comprar. Encontrei este apartamento, fui ao banco para fazer a pergunta deste crédito, fui a buscar seguros fora do banco, primeiramente, para ver o que podiam fazer como propostas. E tive, no início, tive de completar documentos em relação com a minha situação clínica também, e isto demorou muito tempo, porque tive de fazer exames. O seguro de saúde perguntava para fazer exames clínicos para ver como é que estava o meu estado, se tinha riscos e coisas relacionadas com a doença oncológica que tive. E estes papéis todos duraram mais ou menos 13 meses. E afinal conseguiram 3 meses, sim, 3. Foi. Conseguiram fazer uma proposta. Fui com esta proposta ao banco
e foi recusado. Tinha exclusões a mais que o banco não aceitou e, apesar disto, tinha também um prémio muito alto. Será que para uma pessoa normal, cá na França, paga-se mais ou menos 16 euros por mês e a primeira proposta que tive era de 60 euros. E nesta condição... Com essas exclusões todas. É isto mesmo, é isto mesmo. E esta proposta que me fizeram, o seguro fora do banco, foi recusado pelo banco e tive de fazer a pergunta ao seguro, desta vez ao seguro do banco, para beneficiar do seguro do banco. Respondi as perguntas todas que me fizeram, com os documentos em relação com o meu estado, e desta vez consegui ter uma proposta do seguro de saúde do banco e que foi aceita pelo banco com um prémio que fica mais alto do que por uma pessoa normal, mas foi aceito. Afinal, hoje em dia estou a pagar 34 euros de seguro por mês, quando uma pessoa normal paga 16 euros. Mas afinal consegui ter este crédito e para mim, cá na França, correu tudo bem. Já vai a fazer uns anos que já existe o direito ao esquecimento e consegui neste projeto de comprar a habitação. Flávio, a sua situação é no fundo é um caso em que ainda não foi através da lei que conseguiu o crédito e o seguro, e na verdade o que tem é um seguro agravado, até porque o Flávio teve o diagnóstico aos 22 anos e, portanto, vamos ver que depois dos 21 é preciso esperar, na generalidade dos casos, 10 anos após o fim dos tratamentos, para que não seja preciso partilhar a informação. Mas o Flávio agora fez em novembro do ano passado 5 anos, certo? É isso mesmo. Desde o fim dos tratamentos. É isso mesmo. E como o seu cancro específico cabe numa exceção, ao fim destes 5 anos, o Flávio vai poder pedir uma reavaliação do seguro em que já não vai precisar de apresentar estes dados médicos. É isso, Flávio? É isso mesmo. Quando assinei este crédito, fiquei a pensar nisto. E daqui a uns anos, quando já vou a ter mais distância com o cancro que tive, já vou outra vez à procura de seguros e para ter outras propostas sem ter de falar desta doença oncológica que tive com 22 anos. É isto mesmo. Boa. Obrigada, Flávio. Eu agora às tantas baralhei isto tudo porque falei muito no abstrato, vou pedir ao Eduardo ajuda para sistematizar esta informação, que é no fundo o quê? O Flávio, por viver em França, e França é um dos 4 países na Europa, portanto é França, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, já tem a lei de esquecimento em vigor, França foi o primeiro. Eduardo, pode ajudar-nos a explicar como é que funciona esta lei do esquecimento, assim, em termos gerais, por favor? Sim. Aquilo, pronto, como referiu bem, 4 países onde esta lei já está em vigor, a França, a Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, sendo que a França foi o primeiro país que implementou isto na sua lei do sistema de saúde ainda em 2016. Ou seja, esta é a lei mais antiga que já está em vigor há mais tempo e que começou inicialmente com a legislação da seguinte forma: as pessoas que tivessem cancro ao fim de 10 anos tinham direito a esquecer, a não referir, por assim dizer, tinham direito ao esquecimento, ao não referirem isto para aceder a créditos, aos seguros, etc., como o Flávio disse. Em 2016, inicialmente foi dito que as pessoas que tinham menos de 18 anos, ou seja, pessoas com cancro pediátrico na altura tinham menos de 18 anos, seria 5 anos. Ou então, começou também a ser desenvolvida uma tabela de referência com idades diferentes para cada tipo de cancro. Por exemplo, uma pessoa que teve leucemia, uma pessoa que teve um neuroblastoma, uma pessoa que teve um cancro no fígado, nos rins, dependendo da tipologia oncológica, estas datas de
referência são diferentes, consoante aquilo que os médicos especialistas podem considerar a nível da gravidade, a nível de sequelas, tudo isto devidamente estudado e parametrizado. Ou seja, já se tem em conta o conhecimento atualizado em termos científicos e é atualizado regularmente. Essa tabela é atualizada Exatamente. regularmente, A não é? tabela é atualizada e mesmo em França, foi o primeiro país onde isto entrou em vigor, em 2020, ou seja, no ano passado houve já uma grande formulação e, inclusive, este mínimo de 18 anos foi ampliado até aos 21. Depois isto foi acompanhado nos restantes países, onde entrou mais tarde, em 2020, mas todos eles com base nesta lei francesa. Ou seja, deixa ver se, resumindo, se percebi bem, é o diagnóstico, se o diagnóstico for feito antes dos 21, é preciso esperar 5 anos após o fim dos tratamentos, certo? Para não precisar de apresentar a informação. Se o diagnóstico for feito depois dos 21, será preciso esperar 10 anos, desde o fim dos tratamentos, para não precisar de apresentar a informação quando for recorrer a estas soluções financeiras. Exatamente. Essas são as situações padrões, mas depois há especificidades de cada tipo de cancro que podem ter essa distância temporal diminuída. Pode ser, inclusive, 2 ou até 3 anos. É muito mais reduzido e facilita imenso uma situação do caso. Uma criança teve um cancro aos 5 anos, por exemplo, ou aos 10, pode nunca vir a enfrentar este problema na sua vida, como o Flávio enfrentou. E só aqui uma pergunta antes de passar ao Miguel, que é a primeira pergunta que a Ana nos coloca, e que é: a ideia é não se referir, a partir desse prazo, de todo, não precisar de referir que teve um cancro, ou refere-se, mas a seguradora não pode agravar o risco ou recusar em função disso? A ideia é mesmo aplicar o direito ao esquecimento, ou seja, acaba por ser quase esquecer esta informação que ali existiu, porque não houve agravações de saúde. Ou seja, acaba por ser mesmo não referir esta situação e está protegido pela lei, até indicado pela lei, para não referir, porque não tem essa obrigatoriedade, nem a seguradora o pode fazer, nem pode exigir essa informação se já tiver passado esse tempo. Obrigada. Miguel, peço desculpa por ter deixado tanto tempo à espera para começar a falar connosco. Então, Miguel é deputado do PS e é o primeiro signatário, como eu dizia ao início, do projeto de lei que foi apresentado a 19 de fevereiro para introduzirmos esta lei do esquecimento em Portugal. Miguel, quer-nos explicar, antes até de o que é que propõe este projeto de lei, o que é que o inspirou a trazer esta proposta? Com certeza, e desde já bom dia a todos e cumprimentá-la a si, cumprimentar aqui aos nossos Barnabés e dizer que é um orgulho poder estar ao vosso lado a falar desta causa que é tão importante e cumprimentar de forma muito especial a Associação Acreditar por todo o trabalho que faz. Esta causa eu abracei-a em setembro do ano passado. Estávamos num congresso do Partido Socialista aqui da zona de Lisboa e uma Barnabé, uma sobrevivente, fez uma intervenção a alertar-nos para esta situação. E a intervenção dela tocou-me. Acho que todos nós conhecemos pessoas que já sofreram com doença oncológica, sabemos o que é uma luta contra uma doença que é muito difícil e é inacreditável que a nossa sociedade, mesmo para quem vence essa doença, depois ainda coloca aqui mais entraves, mais dificuldades. E, portanto, imediatamente a seguir a isso, comecei a fazer a minha investigação. E, por acaso, foi fortuito porque calhou mais ou menos ao mesmo tempo em que a Lucília Galha, da revista Sábado, faz uma reportagem em que fala com a Célia e com vários outros sobreviventes a falar justamente dos problemas reais que eles viviam. Isso fez com que começasse aqui dentro do grupo parlamentar a promover essas conversas, a olhar para o que é que são os modelos nos demais países e, portanto,
olhámos para o modelo francês, começámos a fazer esse trabalho de redigir o que é que podia ser a transcrição para o ordenamento jurídico português do modelo francês e o que é que também os outros países tinham introduzido. E é um bocadinho aquilo que é o nosso projeto de lei e que espero que em breve possa vir a ser discutido e aprovado. E quero concretizar o que é que este projeto de lei propõe. Claro, portanto, o projeto de lei, ele o que propõe é, tal como no modelo francês, que haja um acordo nacional entre os seguradores, instituições de crédito, o Estado, as associações de utentes e de pessoas com risco agravado de saúde, e nomeadamente a acreditar, podia perfeitamente ser uma signatária deste acordo. E a ideia deste ser um acordo é que consiga, neste acordo, ter um bocadinho melhor densificado o que é que são as várias normas que são necessárias, mas no caso de não haver um acordo, também está previsto que haja um decreto-lei, portanto, não pode acontecer nunca a situação em que não avançamos, e também está previsto que aqueles que não assinam o acordo estão também abrangidos por este acordo, mas, portanto, haver um acordo e que o acordo aqui permita que, de facto, as pessoas, por um lado, não tenham que dar a informação. A proibição, aliás, não é das pessoas darem informação, é das próprias seguradoras e instituições de crédito não recolherem essa informação. Isso é importante do ponto de vista da supervisão que depois fazemos dos seguradores e das instituições de crédito. E, por outro lado, no âmbito daquilo que foi a intervenção também da Célia e do Flávio aqui, as pessoas não podem ser sujeitas nem a um aumento de preços, nem a uma exclusão de garantias. Ou seja, tem que ser-lhes dado um contrato de seguro que é justo. E, tal como no modelo francês, está previsto que possa haver uma chamada grelha de referência que defina termos e prazos diferentes consoante cada patologia. E não é só a doença oncológica, há outras que podem ser aqui incluídas, e que essa grelha de referência tem que ser pública. E de facto, dentro desta grelha há os limites, os chamados 10 anos para o conjunto das doenças oncológicas, 5 anos para o caso da patologia ter ocorrido antes dos 21 anos de idade, mas de facto é curioso essa distinção que é a partir do momento do diagnóstico. Por exemplo, o caso da Célia, que ela nos falava de facto ter tido o início dos seus tratamentos já numa idade posterior, isso não teria implicado com o caso dela ou com o caso de outras pessoas nessa circunstância, porque de facto o que interessa é o momento do diagnóstico. Se depois o tratamento ocorre numa fase posterior, o que interessará é o momento do diagnóstico. Claro está que o prazo a partir do qual deixa de ser necessário falarem, reportarem esse problema é a partir do final do protocolo terapêutico, não é? Terapêutico. Mas o caso dos 21 anos de idade é no momento do diagnóstico. Para nós podermos aqui também ter um bocado um acompanhamento, porque como nos dizia o Flávio, parece que às vezes as seguradoras não estão aqui a cumprir adequadamente. O que nós prevemos é justamente que haja aqui um mecanismo de denúncia e que compita às várias entidades reguladoras fazerem uma fiscalização e que de 2 em 2 anos, aquele que é o nosso Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que no fundo junto ao Banco de Portugal, à Autoridade dos Seguros, que possa aqui fazer um reporte ao Parlamento e ao Governo do que é que foi de facto a execução destas medidas, porque é essencial que, se isto está implementado, que corra bem. Mas nós também introduzimos aqui uma especificidade que é os requerentes dos créditos, dos seguros, têm que ser informados deste direito ao esquecimento. E têm que ser informados num formato, numa linguagem que é inteligível para não especialistas. Porque muitas vezes metem estas disposições nas letrinhas miudinhas, nos fundos dos contratos, e nós não queremos isso. Pois, e o próprio projeto de lei explicita isso muito. Exatamente. Não é? Exatamente. É importantíssimo, porque não pode estar do lado de quem teve esta doença, terem que saber dos seus direitos. Nós temos que lhes dar isto como um direito. As próprias instituições de crédito têm que vir dizer: vocês têm este direito ao esquecimento. Pois, a informação tem de vir das várias fontes, é isso. E, Miguel, vou trazer aqui duas questões que de alguma maneira se interrelacionam e que têm a ver com
é que esta pergunta é: o prazo para o direito ao esquecimento é desde o fim dos tratamentos ou após ter caducado o atestado de incapacidade multiusos? Consegue-nos responder? O que está previsto é desde o final do protocolo terapêutico. E, portanto, acho que isso é o que nos permite, de facto, aqui ter uma melhor ligação àquilo que é a ciência, ou seja, a ciência diz-nos que as pessoas não só estes tratamentos naturalmente às vezes têm, pronto, são um bocado debilitantes para a nossa saúde, não é? São exigentes, mas darmos aqui um período para a pessoa recuperar, para a pessoa não ter essas sequelas e depois desse período ser-lhes garantido este direito ao esquecimento. De facto, o atestado de incapacidades pode ter uma duração diferente por motivos diversos e, portanto, não devemos aqui associar aquilo que é um gesto burocrático, que é o fim do prazo de validade do atestado de incapacidade multiusos, mas sim ao fim do protocolo terapêutico. E olha, mas até essa questão que agora traz relaciona-se com uma outra pergunta que nos colocaram e que é, eu vou lê-la tal como ela está escrita, e que é colocada pela Sónia Gertrudes. Como é que se justifica junto da entidade bancária quando se apresenta a declaração de IRS e se verifica que o potencial cliente tem uma incapacidade declarada que foi consequente da doença? Ou seja, o que eu acredito que esta pergunta no fundo nos traz é, a dado momento pode haver aqui informações que entram em conflito umas com as outras. Como é que isto se resolve? O nosso projeto de lei institui como um mecanismo de salvaguarda o nosso e todos os modelos de direito ao esquecimento, que é as instituições de crédito e seguradores não podem recolher essa informação e não podem nem aumentar os preços nem excluir garantias. E são duas garantias muito fortes. Mas aqui o que a Sónia me parece estar a perguntar é, ok, mas de certa forma, independentemente do banco a recolher, vai surgir na minha declaração de rendimentos do IRS essa informação, portanto o banco vai dizer de qualquer maneira. Como é que aquilo que está previsto é uma proibição de discriminação. E portanto, para os casos em que a não recolha de informação não seja suficiente, está previsto ainda assim o princípio da não discriminação. E isso permite, de certa forma, cobrir todos os casos. Claro está que se por acaso algum de vós achar que isto não é suficiente, nós estamos o projeto está na fase da generalidade. Vamos ter depois uma fase da especialidade. O que eu vos apelava é, se virem que por acaso o nosso projeto tem alguma lacuna, digam-nos, façam chegar, não só podem me contactar nas redes sociais, o meu e-mail também é fácil, é miguel.matos@ps.parlamento.pt. Eu estou inteiramente ao vosso dispor, porque nós queremos que esta lei seja o mais forte possível para acabar com esta situação que é indigna e que é inaceitável. Miguel, vou aproveitar essa deixa para lhe perguntar precisamente, e é a Rita Merenda que nos coloca essa pergunta, e era na verdade uma dúvida que eu gostava que o Miguel já nos esclarecesse, que é, ok, agora foi apresentado este projeto de lei, quais são os passos que vão ser seguidos até à fase final, de aprovação ou não? Agradecer à Rita e agradecer a ela por ter sido a inspiração deste projeto de lei naquela intervenção que ela fez em setembro do ano passado. E Rita, quais é que são os passos? Portanto, nós agora estamos, o projeto está entregue, está agora sujeito a ser feito um parecer na Comissão de Orçamento e Finanças. Nós teremos isto discutido em plenário da Assembleia da República. Neste momento, por causa da Covid, só há um plenário por semana e, portanto, há muito poucos agendamentos, mas com o início do desconfinamento que se espera para breve, vai haver mais plenários e, portanto, vai haver mais oportunidades de agendar o projeto. A partir do momento que o projeto é agendado, ele vai ser depois discutido e votado na generalidade. Na discussão, teremos que ter os outros partidos a dizer o que é que eles acham sobre o projeto. E eu acho que desde já temos todos um papel de o que conseguimos fazer chegar aos demais intervenientes do espaço político, da importância de realmente respondermos a esta situação, e acho que aqui os nossos Barnabés podem dar o seu testemunho pessoal e isso é absolutamente fundamental. Depois da discussão na generalidade, e espero que seja aprovado, teremos isto na discussão na especialidade na Comissão de Orçamento e Finanças. Isto pode ser um processo curto ou pode ser um processo longo. A meu ver, é essencial que nós possamos ouvir a Associação Acreditar, possamos ouvir a Liga Portuguesa contra o Cancro, possamos ouvir os reguladores financeiros
à Associação Portuguesa de Bancos, à Associação Portuguesa de Seguros, para ouvir o que é que eles têm a dizer sobre este projeto e como é que podemos melhorá-los. Portanto, termos essa fase de procurar melhorar o projeto. E essa fase será essencial para vocês darem do vosso feedback de como é que podemos realmente cobrir todas as situações. Haverá uma fase de entrega de propostas de alteração, elas serão votadas e depois o projeto terá a fase da especialidade concluída e subirá de novo ao plenário da Assembleia da República para uma votação final global. Dependendo da rapidez com que nós fizermos estas audições e estes contributos vossos, isto poderá demorar alguns meses, mas a minha esperança, sinceramente, é que possamos chegar ao final do ano 2021 com este processo terminado e possamos iniciar o ano de 2022 já com uma lei em vigor e com as devidas proteções para todos os sobreviventes e que possam, de facto, realizar esse direito que é virem a comprar casa sem serem discriminados. Então, Miguel, só aqui para confirmar, que prazos é que esses prazos que diz são para o final de 2021 para estar concluído todo o processo? Essa é uma ambição minha, não há nenhum prazo específico, isto dependerá da nossa capacidade de agendarmos isto e depois de fazermos as audições com a devida celeridade, mas também está nas mãos de todos nós, naturalmente acrescidas da minha parte, de conseguirmos pôr pressão aqui junto dos partidos para que tudo corra o mais rapidamente possível, mas também para que seja dada voz aos Barnabés, aos sobreviventes, a quem está diretamente relacionado com este tema, porque isto é uma oportunidade de nós, de facto, expormos aqui que são estas situações de discriminação e corrigirmos estas situações. E eu acho que temos que poder dar voz a quem vive estas situações. E Miguel, antes de passar a palavra aos Barnabés outra vez, a Rita pergunta quais são as reais possibilidades de esta lei ser aprovada. Tem alguma noção? Há pouco disse que ia começar a sondar, a perceber como é que é o sentir, no fundo, não é, dos outros partidos. Qual é a sua perspectiva neste momento? Neste momento não tenho perspectiva porque ainda não conversei com os outros partidos em relação a estes projetos, nem há outros projetos de nenhum outro partido e, portanto, não dá para perceber se eles também sentem que isto é um tema importante para eles. Mas eu diria que nós temos tido já um trabalho de limitar a ação dos bancos e das seguradoras no passado. Eu fui o coordenador do grupo de trabalho das comissões bancárias na sessão legislativa anterior e entrou em vigor em janeiro deste ano um conjunto de medidas que limitam a ação dos bancos na área das comissões bancárias e isso foi sujeito a um consenso muito alargado. Portanto, eu diria que se há um consenso para limitar as comissões bancárias, mal será se não houver um consenso para limitar discriminações tão flagrantes e inaceitáveis como estas e, portanto, acho que podemos ter esperança que isto será uma matéria de grande consenso. Mas cá está, todos temos um papel que podemos desempenhar de colocar pressão e nós, como deputados, somos cá para vos representar a todos e, portanto, façam chegar aos outros deputados as vossas preocupações, aos outros grupos parlamentares as vossas preocupações e certamente isso ajudará para que isto chegue a bom porto. E eu disse que ia passar a palavra, mas afinal vou fazer mais uma pergunta antes, porque tem precisamente que ver com o que acabou de dizer. Então, a pergunta vem da Margarida Cruz, que é a diretora da Acreditar, e pergunta, em seu entender, como é que a Acreditar pode agir para agilizar o processo de aprovação em Portugal do direito ao esquecimento? Já agora vou só deixar a nota de que a Margarida Cruz agradece a sua participação, bem como a dos Barnabés. Muito obrigado e agradecer também à Margarida Cruz por todo o trabalho que ela e que a Associação Acreditar faz e foi uma coincidência feliz que uns dias antes de nós termos o lançamento do projeto de lei foi o Dia Mundial contra o Cancro Infantil e a doutora Margarida Cruz escreveu um artigo de opinião que recomendo a todos ler no Jornal Público justamente sobre este tema e a recomendar que instituíssemos em Portugal o direito ao esquecimento e por isso agradecer-lhe pelo trabalho que ela tem feito. O que a Associação pode fazer é, em primeiro lugar, continuar a trabalhar com os Barnabés, a ouvi-los, a detectar as situações de discriminação que existem e a reportá-las a nós e da minha parte estou inteiramente disponível para fazer esse trabalho de recolher esses testemunhos, essas situações, olhar para o nosso ordenamento jurídico e depois trabalharmos em projetos, em alterações, por exemplo, a este projeto
na fase de especialidade que respondam a essas necessidades. Em segundo lugar, é fazer o trabalho junto dos partidos, portanto, o PS já apresentámos o nosso projeto, mas junto dos outros partidos, para sensibilizá-los para o tema, para que aqui possamos todos estar no mesmo barco portanto, isto possa ser um processo o mais célere e consensual possível. Portanto, no fundo, são essas duas coisas que podemos fazer. Continuar a trabalhar em rede, em comunidade, continuar a levantar os problemas e alertar as demais fontes de intervenção política para isto. Talvez uma outra que é continuar a intervir na sociedade, fora dos partidos, para consciencializar toda a gente sobre esta situação, não só com artigos no Jornal Público, mas com mais atividades junto à comunicação social e não só, como este debate, aliás, para que possamos dar voz a esta situação. Obrigado, Miguel, e com isso nos ajuda aqui a passar a palavra. Eu pedia à Célia, ao Eduardo, ao Flávio, que nos dissessem que papel têm tido, e vão sendo papéis diferentes, eu acho, não é? Algumas coisas em comum, mas têm tido para trazer este tema para o debate, dar visibilidade, porque pode ser que com os vossos testemunhos as pessoas se inspirem e possam ir buscar também formas de participar, se quiserem. Célia, a Célia quer falar dos testemunhos que tem dado? Sim, lá está. Eu desde que tenho estado aqui a trabalhar com a Acreditar, aqui no projeto do Dreaming, temos incidido nesta vertente de comunicar, de divulgar, partilhar aqui exemplos de pessoas que estão a passar por esta realidade, que de alguma forma estão a ser discriminadas, e aproveito também para apelar a quem esteja a ouvir ou que se conhecer alguém que também tenha passado por uma situação semelhante, que entre em contacto connosco para termos aqui mais força, né, nesta voz de dar a conhecer e de podermos trabalhar em conjunto para melhorar esta lei e implementar aqui estas alterações que são fundamentais. Boa. Obrigada, Célia. Célia, já agora, na sua opinião, uma pessoa que, até as pessoas que estão à sua volta, que não tenham passado por uma doença oncológica, que papel podem ter se quiserem ajudar a trazer este tema, dar força a esta causa? Lá está, eu acho que devem estar atentos àquilo que é comunicado e, como o Miguel falava, né, pode ser comunicado nos órgãos de comunicação social, nas redes sociais, partilharem com os seus contactos para dar visibilidade ao tema. O Flávio, eu sei que o Flávio é presidente da ONELA, é verdade? É isso mesmo. É uma associação que trabalha precisamente nesta temática em França, certo? É isso mesmo, somos on est là em francês, quer dizer estamos aqui em português, e o que queremos fazer com esta associação é estar presentes para estas pessoas que passem por doenças oncológicas e essas coisas todas que fazemos e comunicamos também em relacionamento com o direito ao esquecimento, porque as pessoas têm direito de saber essas coisas todas. E como é que fazem esse trabalho? Nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, comunicamos nestes sujetos. Vão trazendo a informação atualizada nas redes sociais, é isso? É isso mesmo. No mês de setembro de 2020, como disse o Eduardo há pouco, comunicamos a mudança de lei que aconteceu, a passagem de 18 anos aos 21 e assim comunicamos nestes sujeitos. E acho mesmo muito importantes porque há muitas pessoas que não sabem essas coisas todas e nós somos todos voluntários, passamos todos por uma doença oncológica na nossa associação e é importante para nós comunicar esta informação. Obrigada, Flávio. Eduardo, eu vou pedir a sua ajuda para esclarecer aqui umas questões que têm surgido quanto ao âmbito da lei do esquecimento. Se nos conseguir ajudar o Eduardo, ou o Miguel, ou o Flávio, Célia.
E que tem a ver, então, com esta questão do âmbito. E há pelo menos duas questões que trazem este tema. Uma é, o direito ao esquecimento é também aplicável no âmbito de candidatura a processos de adoção de crianças? Tenho ouvido referências a situações em que há discriminação a quem passou por cancro na infância. Eu vou só ler outra porque é a mesma temática, que é o direito ao esquecimento aplica-se na busca de trabalho e quanto ao seguro de saúde, porque imagino que tínhamos falado mais do seguro de vida, não é? Como é que é, Eduardo? Qual é o âmbito de aplicação desta lei? E Miguel, claro. Se me permite começar, a proposta de lei, o projeto de lei, aliás, é relativa à proibição de práticas discriminatórias, ignorando acesso ao crédito e contratos de seguro. Ou seja, o projeto de lei é sobretudo virado para estes instrumentos financeiros, mas penso que o Miguel Costa Matos terá a oportunidade de explicar isto melhor. Em relação ao sistema da segurança social, como é o caso da adoção, isto são outras leis completamente diferentes, são padrões, parâmetros estabelecidos pelo Estado português com um âmbito completamente diferente destes, e isso seria necessário legislar nesse sentido específico. Não o direito ao esquecimento relativo aos dados de saúde, porque isso já vai afetar não só os direitos da pessoa, da pessoa que sofreu a doença oncológica e quer vir a adotar, como do adotante, por assim dizer. Em relação à segunda questão, o direito ao esquecimento também se aplica na busca de trabalho. O que eu lhe posso dizer em relação ao direito laboral, aquilo que acontece é uma pessoa, um empregador, não pode colocar questões relativamente a dados de saúde de um candidato, ou mesmo já do empregador ou trabalhador, se esses problemas de saúde não tiverem impacto no posto de trabalho. Ou seja, se não podem perguntar, por exemplo, se tem uma doença oncológica ou se teve uma doença oncológica, se isso não afetar minimamente as suas condições e o seu posto de trabalho. O direito português é muito direto em relação a este assunto. Aquilo que se deve fazer é que há algumas questões, porque há doutrina, há autores e há tribunais que defendem que, neste caso, o candidato ou o empregador pode mentir, porque a pergunta é ilegal. E, nesse sentido, se a resposta for mentir, a resposta não for verdadeira, não é incorreta, não pode gerar aqui ação disciplinar. Mas há quem diga que a mentira também acaba por ser errada porque está a ter um contrato de trabalho baseado em questões que não são verdadeiras e pode haver aqui decisão. O direito ao esquecimento na busca de trabalho é outra questão completamente separada, muito complexa também. Não existe aqui uma forma correta nem uniforme sobre como é que se deve agir. Por isso, é muito mais focada para esta questão que nós estamos aqui a falar sobre o acesso aos seguros de saúde, aos créditos e por aí adiante. Agora, passo a palavra ao Miguel Costa Matos, se quiser. Continua. Sim, a questão é excelente e eu agradeço-a. De facto, o projeto de lei como ele está aborda os temas do acesso ao crédito. A lei em si que ele pretende alterar, que é a lei número 46 de 2006, de 28 de agosto, fala mais genericamente das pessoas não só com deficiência, mas com risco agravado de saúde e que proíbe e pune a discriminação nestas áreas. E, em teoria, esta legislação já deveria ser suficiente para proibir um conjunto de discriminações que hoje em dia sentimos. A expressão concreta do direito ao esquecimento está previsto no nosso projeto de lei apenas para a questão do crédito e da contratação de seguros. Não está especificada a questão dos seguros de vida. Todos os seguros também poderão aqui entrar. Aliás, estamos a olhar para como é que podemos abordar a questão dos seguros de saúde e algumas discriminações complicadas que existem aí, nomeadamente com não renovação dos seguros quando alguém está durante uma fase de tratamentos de doença oncológica ou de outras doenças que apresentam riscos agravados de saúde, e portanto estamos a olhar ativamente para isso.
Em relação aos direitos laborais, em relação à questão da adoção, essas várias questões são questões legítimas, são questões importantes, são questões sobre as quais não temos tanta informação e são questões sobre as quais os casos em França, Luxemburgo, Bélgica ou Holanda também não são tão claros. Eles focam mais na questão também do crédito e dos seguros. Naturalmente que estamos disponíveis para olhar para elas, e não há motivo nenhum pelo qual Portugal não possa ser pioneiro em estender este direito ao esquecimento a outras áreas. O que vos apelava é, façam-nos chegar esses vossos relatos, essas vossas preocupações, para nós termos uma compreensão do que é que se está a passar, podermos analisar e podermos ver como é que podemos adotar legislação à volta deste tema. Obrigada. Nós estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo, mas eu não queria deixar de fora aqui duas intervenções da Oriana, e que são... E a Oriana, entretanto, também traz aqui a questão, por um lado, destes prazos. Pergunta a Oriana, não é absolutamente injusto estar a falar de prazos tão alargados, mesmo que sejam menos de 10 anos, e analisando caso a caso? O que é que eu se calhar sugeria? Que, como estamos mesmo já no final, e já falámos aqui um pouco dos prazos, a Oriana, por exemplo, poderá, e agora já vou aqui arriscar dizer, às tantas, fazer como o Miguel sugeria, a Oriana, que tem uma experiência que pode ajudar a informar a lei tal como ela vai sendo discutida, se houver questões em relação, por exemplo, a estes prazos, de ser injusto ou não, de pensar sobre estes prazos, pensar sobre como é que a evidência científica ajuda a explicar porque é que os prazos são tão alargados ou não, ou se faz sentido. Às tantas, enfim, já estou aqui a meter-me em caminhos que não são meus, mas a Oriana às tantas poderia falar até com o Miguel, se tiver reflexões sobre este assunto dos prazos. E depois, aqui uma última, que era, deixa-me aqui ver, gostaria apenas de poder também trazer esta questão para os decisores políticos, inclusivamente conheço sobreviventes com receio de procurar emprego nesta fase pandémica por não se sentirem protegidos. E então, Oriana, se calhar fazemos assim, a conversa não fica fechada aqui hoje, o Miguel quer repetir o seu e-mail para que a conversa possa continuar até estando disponível para responder Claro que a mais sim. questões. O meu e-mail é miguel.matos@ps.parlamento.pt. No Facebook é Miguel Costa Matos, no Instagram é Miguel Costa Matos PS. Portanto, qualquer um dos lados ao dispor. Obrigada. Oriana, não consegui responder ou incluir tanto as suas questões, mas acredito que a conversa possa continuar para além deste webinar. Enfim, chegamos ao final. Não sei se querem acrescentar algo que sintam que era muito importante dizer e que não tenham dito. Bom, eu só quero agradecer mais uma vez esta oportunidade, não é? Como referi, é muito importante partilharmos a nossa realidade, as dificuldades do dia a dia e permitir que isto transforme, não é? Não só a nossa vida, não é? A alteração depois aqui nas leis transforma a nossa vida e todos aqueles que precisam de um novo caminho, não é? Uma realidade que em que não haja tanta discriminação, no fundo é aquilo que nós sentimos. Só de tentar aquilo que a Célia disse, agradecer a todos os presentes, mas também fazer um apelo para todas aquelas pessoas que têm interesse neste assunto, que têm conhecimentos de casos, ou até terem passado casos semelhantes, parecidos, procurem acreditar que nós estamos aqui para ajudar da forma que pudermos, mas também estamos cá para vos ouvir e ouvir as pessoas, algo que muitas vezes não conseguimos fazer, não conseguimos chegar a elas, porque
é muito difícil saber quem teve, quem não teve uma doença oncológica, como é que podemos ajudar. Por isso, se tiverem conhecimentos, tragam-nos, nós estamos aqui para ajudar nessas situações. Boa. Obrigada. Flávio, quero deixar uma última palavra? Sim, queria agradecer também, e relacionamento ao que disse a Eduarda Célia, o que disseram a Eduarda Célia, e queria dizer também que alguma coisa que gostamos muito de dizer é que somos novos antes de ter uma doença oncológica, e isto é mesmo muito importante, porque temos direito a ter projetos como os outros, e acho isto mesmo muito importante. Obrigada. Antes de me despedir, vou só dizer que aqui no chat estamos a ter vários comentários a agradecer a iniciativa, incluindo a do presidente da Acreditar, João Bragança, que dá os parabéns, diz que foi muito informativo e que abre boas perspectivas para o futuro dos nossos sobreviventes. E, enfim, vou juntar-me a este agradecimento a todos por aqui terem estado, pela disponibilidade, por partilharem estas histórias e pelas iniciativas que são lançadas. Volto a dizer que quando desligarem agora há assim um breve questionário que, se quiserem e puderem responder, ajuda a tornar estes webinars ainda mais ajustados. E em abril será o próximo webinar, estejam atentos, a Acreditar vai dar informação sobre datas, temas, para continuarmos a conversar. Obrigada.